Olá, quem viaja de avião sabe que imprevistos podem acontecer, né? Hoje a gente vai analisar uma situação bem real, um atraso de voo, 6 horas. E isso foi parar na Justiça, lá no Rio de Janeiro. Temos aqui a decisão judicial que conta essa história. O nosso papo aqui é para entender como a Justiça olhou para esse caso, sabe? O que a companhia aérea falou para se defender e, claro, o que rolou com o passageiro no fim das contas. Uma conversa para, tentar esclarecer um pouco os direitos de quem voa. Bom, vamos aos fatos então. Foi assim. Um consumidor comprou uma passagem aérea, saía de São Paulo e ia para Navegantes, lá em Santa Catarina. O voo, para começar, já atrasou mais de 1 hora para decolar. Aí piorou. Em vez de ir direto para Navegantes, ele foi desviado, pousou em Florianópolis e de lá o passageiro ainda teve que pegar um transporte por terra até o destino final. No fim, 6 horas de atraso total, uma viagem bem diferente do que ele planejou, com certeza. 6 horas. E a companhia aérea, claro, se defendeu. Apresentou justificativas dela. Basicamente foram duas, né? Primeiro, disse que precisou fazer uma manutenção na aeronave, uma manutenção que não estava programada, algo inesperado, segundo eles. E a segunda desculpa foi o mau tempo, lá no aeroporto de destino, em Navegantes. Manutenção e mau tempo, parece até, as desculpas clássicas, né? Que a gente sempre ouve. Mas a justiça simplesmente engoliu esses argumentos? Como é que foi essa análise? Então foi uma análise bem cuidadosa, viu? O tribunal separou as duas coisas para entender direito. Sobre a tal da manutenção, eles classificaram isso como fortuito interno. Pode parecer um termo técnico, né? Mas a ideia por trás é até simples. Problemas de manutenção, mesmo esses que aparecem de surpresa, são considerados um risco do próprio negócio da aviação. É algo inerente à atividade da empresa. A companhia aérea tem que estar, de certa forma, preparada para lidar com isso, sabe? Por isso, essa manutenção, mesmo inesperada, não elimina a responsabilidade da empresa pelo transtorno que o passageiro sofreu. É o que a lei chama de responsabilidade objetiva, que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a empresa responde pelo problema no serviço, mesmo que não tenha tido culpa direta, tipo na falha mecânica em si. Ah, entendi. Quer dizer, mesmo sendo não programada, a manutenção acaba sendo um problema que a empresa tem que resolver perante o passageiro. Continua sendo a responsabilidade dela. E a questão do mau tempo? Essa costuma ser uma justificativa forte, não é? Sim, costuma ser. Mas nesse caso específico, não funcionou para a companhia aérea. A justiça foi atrás da informação oficial, sabe? Ticou lá com o aeroporto de Navegantes. A pergunta era, o aeroporto realmente fechou por causa do tempo ruim? E a resposta foi, sim, fechou. Só que, e aqui está o pulo do gato. Isso aconteceu depois do horário em que o voo original, o que atrasou lá em São Paulo, já deveria ter pousado em Navegantes. Opa! Pera aí, que detalhe importante. Então o mau tempo só apareceu depois que o voo já estava atrasado e deveria ter chegado? Nossa, isso muda tudo, né? Então, basicamente, as desculpas da companhia não foram aceitas. E qual foi a consequência disso para o consumidor, então? Exatamente. Não foram aceitas. A justiça entendeu que houve sim uma falha na prestação do serviço, bem clara. E um ponto-chave. Considerou que um atraso de 6 horas, ainda mais com o desvio de rota, tendo que pegar ônibus ou carro depois, isso não é um mero aborrecimento, um probleminha qualquer do dia a dia. Isso foi caracterizado como dano moral. Por essa razão, a companhia aérea foi condenada. Teve que pagar uma indenização de R$4.000 para o consumidor. R$4.000? Imagino que a companhia não tenha gostado nada dessa decisão inicial. Eles recorreram? Recorreram, sim. Foram para o Tribunal de Justiça. E insistiram nos mesmos argumentos, sabe? Bateram na tecla da manutenção inevitável, do clima ruim lá em Navegantes, pediram para anular a condenação toda ou, se não desse, pelo menos para diminuir o valor da indenização. Mas, não adiantou. O recurso foi negado e foi por unanimidade. Todos os desembargadores concordaram. O tribunal foi lá e reforçou a ideia. Manutenção é risco da atividade da empresa, é o tal fortuito interno. Ponto. Também confirmaram que o fechamento do aeroporto por causa do clima não tinha a ver com o atraso inicial do voo, lá na origem. E sobre o valor, os R$4.000, eles consideraram que estava adequado, proporcional ao transtorno todo. 6 horas de espera, desvio, viagem por terra.
Citaram até uma súmula do próprio tribunal, a 343, que basicamente diz que o valor do dano moral só deve ser mudado se for uma coisa absurda, muito baixa ou muito alta. E ali eles acharam que estava razoável. Para fechar, confirmaram também quando os juros da indenização deveriam começar a contar. Seria desde a citação, que é aquele momento em que a empresa é oficialmente chamada por processo, sabe? Isso porque a relação entre passageiro e companhia é um contrato. E aí a regra dos juros é essa mesmo, tá no Código Civil. Entendi. Então, resumindo a história toda, problemas que são da própria operação da companhia, tipo manutenção, geralmente não tiram a responsabilidade dela. Certo. E mesmo coisas de fora, como o clima, precisam ser a causa direta, comprovada daquele atraso específico para valer como defesa. Faz todo sentido, na verdade. Exatamente. Essa decisão é um bom exemplo para ilustrar a diferença que a justiça faz entre o fortuito interno, que é esse risco normal do negócio, e o fortuito externo. Fortuito externo seria algo totalmente fora do controle, imprevisível mesmo, tipo, sei lá, um desastre natural que impedisse o voo na hora certa. A regra geral é proteger o consumidor. A companhia aérea é responsável, a não ser que ela consiga provar de forma bem clara essa causa externa, inevitável, e que tenha acontecido no momento certo para justificar o problema. Isso sempre levanta uma discussão interessante, né? Sobre esse equilíbrio. Até onde vai a responsabilidade da empresa e onde começa o direito do passageiro. Um torno desses deixa de ser só um aborrecimento de viagem e passa a ser algo que justifica buscar uma reparação na justiça. E para quem passa por uma situação assim, que tipo de informação, de registro, o que pode ser útil guardar caso precise ir atrás dos seus direitos depois? São pontos importantes para a gente pensar a respeito.